Olá, nesta videoaula abordaremos a sinalização a partir de receptores do tipo metabotrópico. Os receptores celulares são transdutores de sinal, ou seja, transformam um sinal extracelular em sinais intracelulares que alteram o comportamento da célula. Há três classes de receptores celulares presentes na membrana plasmática: os ionotrópicos ou acoplados a canal iônico, os metabotrópicos ou acoplados à proteína G e os catalíticos ou acoplados à enzima. Nesta aula, o foco será dado aos receptores metabotrópicos. Esses receptores possuem uma característica comum, que é a sua estrutura, ou seja, são formados por uma única proteína cujas alfa-hélices atravessam a bicamada 7 vezes, e todos esses receptores usam uma proteína G presente no citoplasma para transmitir o sinal extracelular para o interior da célula. Por isso também são chamados de receptores acoplados à proteína G, que é abreviado por GPCR. Também podem ser chamados de receptores serpentina. Em alguns casos, a proteína G está associada fisicamente ao receptor antes da ativação dele, enquanto em outros ela se liga à porção citoplasmática do receptor somente após a ativação. Na verdade, a proteína G é uma abreviação para a proteína trimérica de ligação a GTP. E por que isso? A proteína G acoplada ao receptor metabotrópico é um complexo com 3 subunidades, alfa, beta e gama. Em seu estado inativo, a subunidade alfa está acoplada a um GDP. Quando o receptor metabotrópico recebe um ligante, ocorre uma alteração conformacional que induz a ativação da proteína G, ou seja, a subunidade alfa libera o GDP no citoplasma e se acopla a um GTP. Assim, ela se torna ativa e, nesse processo, ela se separa das subunidades beta e gama. É importante ressaltar que a subunidade alfa tem função GTPase, ela se autorregula, ou seja, faz sua própria inativação. E há vários tipos de subunidade alfa, com diferentes alvos, como veremos a seguir. Por conta do receptor induzir a subunidade alfa a dissociar o GDP, permitindo que o GTP se ligue no seu lugar, ela atua como um fator de troca de nucleotídeos de guanina, abreviado por GEF. Essa subunidade alfa ativada vai estimular enzimas celulares e promover a produção de segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros são moléculas intracelulares pequenas que são produzidas em grande quantidade, amplificando o sinal gerado pela ligação de um único ligante extracelular. Vamos abordar duas vias importantes ativadas a partir da ativação de receptores metabotrópicos, que são as vias da pKa e pKc. A via da pKa tem como segundo mensageiro o AMP cíclico, cuja concentração intracelular medeia as respostas desta via de sinalização. Na membrana plasmática há uma enzima transmembrana de passagem múltipla chamada de adenililciclase, que possui seu domínio catalítico no lado citosólico da bicamada e sintetiza AMP cíclico a partir de ATP. A via se inicia com a ativação de GPCR, que está acoplado a uma proteína G, cuja subunidade alfa é do tipo S, sendo S de estimuladora. A subunidade alfa do tipo S ativada se liga e ativa a adenililciclase. Após a ativação da adenililciclase pela subunidade alfa-S, ela produz o AMP cíclico a partir da transformação do ATP, como se vê na imagem esquerda. Esse AMP cíclico produzido atua na ativação da proteína quinase dependente de AMP cíclico, ou pKa. A pKa é uma proteína formada por 4 subunidades, 2 catalíticas e 2 reguladoras. Essas subunidades ficam unidas quando a pKa está inativa no citoplasma, ou seja, na ausência do segundo mensageiro AMP cíclico. As subunidades reguladoras têm alta afinidade ao AMP cíclico, e quando a concentração desse segundo mensageiro aumenta no citoplasma, até 4 moléculas de AMP cíclico se ligam às 2 subunidades reguladoras da pKa, as quais desligam das catalíticas, liberando-as para se tornarem ativas e capazes de fosforilar substratos específicos, já que a pKa é uma quinase. Uma das moléculas que são ativadas pela pKa ativa é a fosfodiesterase, que é uma proteína que inativa o AMP cíclico ao transformá-lo em 5' AMP, como vemos na imagem à direita. Assim, ela controla a cascata por meio de uma retroalimentação negativa, já que o 5' AMP não atua como segundo mensageiro, então ele interrompe a sinalização. Enquanto algumas respostas mediadas pelo AMP cíclico ocorrem em segundos, outras dependem de mudanças na transcrição de genes específicos e levam horas para ocorrer totalmente.
A pKa ativada tem vários substratos possíveis no citoplasma e também atua em outras proteínas efetoras, como fatores de transcrição presentes no núcleo, os quais se tornam ativos para realizar sua função de alterar a transcrição de genes. Por exemplo, a pKa ativada pode entrar no núcleo passando por um poro nuclear e fosforilar uma proteína presente no núcleo, chamada CREB. A CREB fosforilada permite o acoplamento de uma proteína chamada CBP. A partir disso, ocorre o reconhecimento da sequência do gene responsável pela produção de uma proteína. Outros sinais extracelulares atuam por meio de GPCRs que reduzem os níveis de AMP cíclico pela ativação de uma proteína G com subunidade alfa do tipo I, ou seja, inibidora, a qual inibe a adenilciclase e desta forma reduz os níveis intracelulares de AMP cíclico. Tanto a proteína G com subunidade alfa do tipo S como a com alfa do tipo I são alvos de toxinas bacterianas. A toxina da cólera produzida pela bactéria que causa a cólera é uma enzima que promove uma ribosilação na subunidade alfa do tipo S da proteína G, de forma que ela não possa mais hidrolisar seu GTP e se auto-inativar, fazendo com que se mantenha no estado ativo, estimulando indefinidamente a adenilciclase. A elevação prolongada dos níveis de AMP cíclico nas células epiteliais intestinais provoca um grande influxo de cloreto e de água para o lúmen do intestino, causando uma diarreia grave que caracteriza a cólera. Já a toxina pertussis, produzida pela bactéria que causa a coqueluche, catalisa uma ribosilação na subunidade alfa de GI, impedindo a interação da proteína com os receptores. Como resultado, a proteína G permanece no estado inativo, ligada ao GDP, sendo incapaz de regular suas proteínas-alvo. Moléculas sinalizadoras extracelulares que se ligam a receptores metabotrópicos também podem ativar a via da PKC, através de proteínas G com subunidade alfa do tipo Q, a qual estimula a enzima fosfolipase C-beta a clivar fosfolipídios na membrana. Isso ocorre da seguinte maneira. O receptor metabotrópico ativado por uma molécula sinalizadora extracelular sofre uma alteração conformacional que promove a troca de GDP por GTP na subunidade alfa do tipo Q de uma proteína G, de maneira que esta fica ativada e se solta das subunidades beta e gama. Essa subunidade alfa ativa a enzima de membrana fosfolipase C-beta, que atua sobre o fosfolipídio presente na camada interna da bicamada lipídica da membrana, chamado fosfatidil-inositol bifosfato, o que leva à produção de dois segundos mensageiros, o inositol trifosfato, ou IP3, e o diacilglicerol, abreviado por DAG, e ambos atuam para iniciar a sinalização mediada por cálcio. O IP3 é uma molécula hidrofílica que sai da membrana e se difunde rapidamente no citosol, onde alcança o retículo endoplasmático e liga seus receptores de IP3 na membrana desta organela, abrindo-os, o que permite que o cálcio estocado no retículo endoplasmático seja liberado através dos canais abertos, aumentando rapidamente sua concentração no citosol. Já o outro produto da clivagem, o diacilglicerol, que é hidrofóbico, permanece na membrana plasmática e, entre as suas várias funções, ele atua na ativação de uma proteína quinase dependente de cálcio, ou PKC. O aumento da concentração citosólica de cálcio promovida pelo IP3 altera a PKC de forma que ela se desloca do citosol para a face citoplasmática da membrana. Nesse local, ela é ativada pela combinação de cálcio, diacilglicerol e fosfatidilcerina, que é um fosfolipídio da membrana carregado negativamente. Uma vez ativada, a PKC fosforila várias proteínas efetoras que são seus alvos, já que é uma quinase. É importante salientar que o cálcio liberado pelo retículo endoplasmático induzido por IP3 também é um segundo mensageiro e tem várias funções além da ativação de PKC. Vale ressaltar que o cálcio é um íon que deve ter sua concentração plasmática sempre sendo regulada de acordo com as necessidades da célula, e as proteínas que se ligam ao cálcio funcionam como tampões desse íon, contribuindo para essa regulação ao inibir o cálcio livre quando se ligam a ele. Por exemplo, em várias células do corpo há proteínas que são ligantes do cálcio, como a proteína calmodulina, que é uma proteína ligante de cálcio que possui 4 sítios para o cálcio, e ela se torna ativa. Uma observação é que pelo menos 2 íons cálcio devem se ligar à calmodulina para que ela mude de conformação e se ative. Esse complexo cálcio-calmodulina pode atuar em várias proteínas, promovendo distintas respostas nos diferentes tipos celulares. Por exemplo, cálcio-calmodulina ativa uma bomba de cálcio da membrana plasmática que usa a hidrólise do ATP para transportar o íon para fora da célula, como mostrado na imagem à direita.
Assim, sempre que a concentração intracelular do cálcio aumenta, a bomba é ativada, auxiliando no retorno do íon aos níveis citosólicos normais. Atuando como tampão de cálcio, a camodulina reduz a concentração de cálcio livre, mas forma um complexo de sinalização cálcio-camodulina que possui substratos específicos, como uma canquinase 2, que está sendo demonstrado no esquema à esquerda e abaixo, e é uma proteína presente no neurônio com um papel importante nos mecanismos de memória e de aprendizagem no sistema nervoso dos vertebrados. À esquerda, podemos notar que a via da PKC pode ser ativada por dois tipos de receptores diferentes. O receptor metabotrópico ativo por meio da fosfolipase C-beta, como vemos na imagem superior. Já o receptor catalítico ativa esta via por meio da fosfolipase C-gama, como vemos na imagem logo abaixo. Já a figura da direita mostra uma síntese das vias abordadas nesta aula, inclusive a ativação da PKC por intermédio de dois tipos distintos de receptores. Por fim, repassando rapidamente essas vias, nós temos o GPCR ativado por um ligante e então ativa uma proteína G com subunidade alfa do tipo S, esta que ativa uma adenilciclase. A adenilciclase converte o ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico ativa a pKa e essa quinase fosforila várias proteínas citoplasmáticas, sendo uma delas a CREB. CREB se acopla a CBP e esse complexo ativa uma sequência de genes chamada CRE. Na outra via, nós temos o GPCR ativado ativa uma proteína G com subunidade alfa do tipo Q, a qual ativa a fosfolipase C-beta, que cliva o fosfatidilnositol bifosfato em IP3 e diacilglicerol. O IP3 vai lá no retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático e libera o cálcio. O cálcio pode ter várias ações, como se ligar a proteínas como a calmodulina. O diacilglicerol está na membrana e, junto com o cálcio e fosfatidilcerina, vai atuar na ativação de PKC. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido as vias abordadas nessa aula e bons estudos!